No mundo do SQL, né, muito se fala sobre os joins, a junção de dados, né, entre duas tabelas. Porém, pouco se fala de quando a gente precisa usar a modelagem de dados para poder criar atributos de relacionamento entre duas tabelas com um join, tá? Então, nesse vídeo é o que a gente vai fazer. A gente vai criar um atributo, né, de relacionamento para fazer o join entre duas tabelas, tá? Então, eu criei esse mini banco de dados para a gente para a gente exemplificar esses casos onde a gente precisa modelar os dados para criar atributos de relacionamento, tá? Então, essa base de dados ela funciona da seguinte forma: a gente tem a tabela de business units, que são as nossas unidades de negócio, tá? Então, a gente tem a 1, a 2 e a 7, certo? Depois, a gente tem a nossa tabela de branches, que são as filiais, tá? Então, as filiais, elas são vinculadas a uma unidade de negócio. Então, eu tenho o ID da minha unidade de negócio, eu tenho o ID da minha filial e eu tenho o nome da minha filial. E depois eu tenho as vendas das filiais, onde eu tenho o ID daquela filial, no caso, juntando, né, unidade de negócio mais filial, eu tenho o ano, mês e o total das vendas, tá? Nesse caso aqui, o que eu quero trazer para essa view? Eu quero trazer também o nome da filial, eu não quero só trazer o código dela, eu quero exemplificar o nome dela, tá? Então, como é que eu faço isso? Se vocês notarem aqui, a gente tem na tabela de filiais, o nosso ID da unidade de negócio e o ID da filial, eles são separados, eles não estão juntos. E na nossa tabela de vendas, eles estão juntos, eles criam um ID único, tá? Então, eu não consigo fazer um join orgânico com essa informação, porque os atributos são diferentes entre as duas tabelas, né? Então, para isso, eu preciso modelar esses dados para criar esse atributo de relacionamento. E o que é mais simples nesse caso aqui é a gente simplesmente concatenar essas duas colunas aqui para criar a chave de relacionamento. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse aqui. E aí, a gente tem começa com a nossa tabela de vendas de unidades, tá? Eu vou chamar ela de A, vou fazer um join com a B, tá? Com a branches, no caso, chamar ela de B. Legal. Então, o join aqui, o que a gente precisa fazer é colocar esses dois atributos que vão se relacionar para poder buscar informação, né? Então, primeiro, eu vou dizer que o meu iUnits Branch ID, tá? Que é o ID da unidade mais filial, tá? Ele vai ser igual a... Aí, eu preciso concatenar, tá? Lá na minha tabela B, no caso, que são das unidades, eu preciso concatenar essas duas informações. Então, eu vou usar o concat, certo? Vou concatenar, então, o B, que é a minha tabela B, B-Unit ID, certo? Mais o B.branch ID. Então, finalizei o meu join aqui. Agora, o que eu preciso fazer é trazer tudo da tabela A, mais a minha branch name. Então, B branch name, que é o que eu quero trazer para minha tabela, tá? E quando eu dou um executar aqui, ele vai me trazer exatamente o nome da minha filial, tá? Então, estão todas aqui o nome das filiais, porque a gente conseguiu criar um atributo de relacionamento para poder relacionar as duas tabelas e trazer informação da nossa tabela de filiais.